Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos em Provérbios, no capítulo 20, o versículo de número 6. Assim está escrito: cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? É uma pergunta que Salomão deixou no ar, dizendo que é próprio do ser humano cada um apregoar diante dos demais a sua bondade, as suas qualidades, suas características, a maneira como ele se enxerga. Mas a pergunta que fica, e devemos procurar entendê-la, é: mas o homem fiel, quem o achará? Este é o teor do que Salomão deixou registrado. Quem é este homem fiel? Como podemos encontrá-lo? Onde achar este homem ou esta mulher fiel? Então vamos ver, à luz da palavra de Deus, homens e mulheres que foram honrados por Deus mediante a sua fidelidade, porque ao fiel o Senhor opera de maneira poderosa na vida dele. Então nós, quando encontramos isto, Deus conhece o homem fiel, a mulher fiel, e as pessoas à sua volta também darão testemunho quando eles encontrarem alguém que realmente é fiel. Então nós vamos ver aqui primeiro, olhando para Daniel, no capítulo 6, o versículo 4, quando aqueles que pareciam ser amigos de Daniel, mas foram procurar falhas na vida de Daniel para procurar acusá-lo diante do rei e tirar Daniel da posição em que ele estava, visto que o lugar em que ele estava, ele chegou ali por razão da sua fidelidade, lealdade e temor. Então veja o que ficou registrado no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então veja, os próprios que estavam à volta de Daniel davam testemunho de que Daniel era fiel e não se podia encontrar nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então, mas o homem fiel, quem o achará? Quando o homem se dedica a servir a Deus e aprende a ser leal e fiel, toda a sua vida será marcada por esta característica, por um caráter fidedigno, fiel. Daniel, então, era fiel. O segundo que vamos encontrar em Neemias, no capítulo 7, o versículo 2, nós encontramos a seguinte expressão, Neemias 7 e 2. Eu nomeei a Anani, meu irmão, quer dizer, Neemias dizendo, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Então, o testemunho que Neemias estava dando de Anani e Ananias é que eles eram homens fiéis. Era homem fiel e temente a Deus. Então, este homem fiel e temente a Deus, Neemias encontrou um que pudesse ajudá-lo naquele momento. A palavra de Deus fala-nos sobre Moisés em Números, no capítulo 12 e o versículo 7, está registrado assim: não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. É Deus dando testemunho aqui
de Moisés e da sua fidelidade. Quando Eli já não estava atentando mais para o que o Senhor requeria da parte dele, o Senhor prometeu levantar um sacerdote em lugar de Eli. Veja que ficou registrado em 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Um sacerdote fiel. Nós encontramos que Deus escolheu Samuel para o lugar de Eli. E Samuel foi sacerdote, foi juiz e foi profeta. E em todo o tempo ele manteve a sua fidelidade. Quando chegou o momento de ele passar o comando ao rei que o povo estava escolhendo, ele disse para que as pessoas fossem diante dele e dissessem de quem ele pegou a prata, o ouro ou alguma coisa para si próprio. E todos eles foram unânimes em dizer que ele era fiel, que ele não deu nenhuma brecha na sua vida. Então foi o sacerdote fiel que Deus disse que iria colocar no lugar de Eli. Mas vemos também em Neemias, no capítulo 9, os versículos 7 e 8, onde está escrito assim, Neemias 9, 7 e 8. Está escrito assim. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão e achaste o seu coração fiel perante ti e fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus, dos girgazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. Então Deus achou o coração de Abraão fiel. Então Abraão era um homem fiel diante do Senhor Deus. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós vamos encontrar outras pessoas também que a Escritura traz o relato da fidelidade destas pessoas. Em Atos 16 e 15, está escrito assim: e depois que foi batizada, quer dizer, Lídia, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, Lídia, uma vendedora de púrpura, mas que quando ouviu a mensagem de Deus, abriu o coração e revelou-se fiel ao Senhor. Então aqui está o testemunho de homens e mulheres que foram honrados por Deus mediante a sua fidelidade. Ainda seguindo, em 1 Coríntios 4 e 17, está escrito assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo, que é fiel no Senhor. Em 1 Coríntios 7 e 25, está escrito assim: ora, quanto as virgens não têm o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Paulo, dizendo aqui da fidelidade com a qual ele servia o Senhor. Indo mais à frente, em
Efésios, no capítulo 6, o versículo 21, está escrito assim: Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo. Então aqui Tíquico é chamado de ministro fiel do Senhor. Em Colossenses 1:7 está assim: Como aprendestes de Epafra, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Epáfras, um fiel ministro de Cristo. Colossenses ainda 4:9 está escrito assim: O qual vos enviei com o mesmo fim. Colossenses 4:9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Onésimo, aquele que fugiu e depois ele precisou retornar, mas quando encontrou-se com Jesus, diz-nos aqui que ele era amado e fiel irmão. Quando Jesus entra na vida da pessoa, ele aprende a ser fiel. Fiel a Deus, fiel às pessoas, fiel em tudo. Também em 1 Pedro, no capítulo 5 e o versículo 12, Pedro deixou registrado assim: Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Silvano, conforme aqui está, vosso fiel irmão. E por fim, em Apocalipse, no capítulo 2, o versículo 13, Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então temos visto aqui vários relatos das Escrituras referindo-se a homens e mulheres que se mostraram fiéis diante do Senhor e diante das pessoas. Quando Salomão deixou registrado que cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Nós encontramos aqui na Escritura pelo menos 13 entre homens e mulheres que demonstraram a sua fidelidade diante de Deus e diante das pessoas e foram reconhecidas por elas como alguém que era fiel. Nós vimos Daniel, Anani, Moisés, Samuel, Abraão, Lídia, Timóteo, Paulo, Tíquico, Epáfras, Onésimo, Silvano e Antipas. Todos estes, a Escritura afirma que eles eram fiéis. Então, a palavra de Deus nos afirma: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós atentarmos para esta palavra de Deus e entender que ao Senhor nos chamar e salvar e libertar, Ele espera que nós vivamos diante da sua presença com temor e com fidelidade por todos os dias da nossa vida. Quando nós atentarmos desta forma e procurar viver em fidelidade diante do Senhor, certamente a bênção de Deus estará repousando sobre a nossa vida. E nós o glorificaremos, como Daniel e tantos outros fizeram. Quando alguém procurava alguma coisa errada, não encontrou. E foram obrigados a dizer: Ele é fiel. Que eu e você tenhamos este vibrante testemunho de sermos fiéis ao Senhor. Se por um acaso você tem agido com
infidelidade. Em algumas situações, está na hora de parar, refletir, reconsiderar a sua conduta, visto que você diz servir ao Senhor, e para servir ao Senhor é preciso que tenha a marca interiorizada no seu coração de fidelidade a Deus e fidelidade diante das pessoas. Que sejamos, então, fiéis em todo o tempo. E isto nos colocará debaixo de proteção, livramento e bênçãos de Deus para a nossa vida. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.